Sim, sabe? sim, pois é. E o problema é que se você morrer, acredite, pasmem, em torno de 30% do seu patrimônio vai ser revertido ou para um advogado ou para as custas do Estado. Então, o inventário ele é um processo demorado, dolorido e muito caro. Sim. A holding familiar, ela tem como principal característica evitar um inventário. Então, imagina que você tem 100 mil reais de patrimônio e só porque você morreu, você perdeu 30. Ninguém quer, Só né? por isso. Só por isso. E aí, mas vamos colocar em outros números. O que é holding familiar? A holding familiar, ela é um instrumento para o planejamento sucessório. Tá. Ela é uma empresa que se cria para administrar o patrimônio. E aí eu falo assim, Sheila, por que evita inventário? Porque CNPJ não morre. É uma personalidade jurídica. Né? Exato. Quem vai ser dono do patrimônio vai ser um CNPJ. Sim. E se CNPJ morre, logo eu não tenho inventário. Quem morre é a pessoa física. É o CPF, né, que é extinto. Sim. A empresa não. A empresa você pode vender, você pode doar, você pode colocar e tirar sócios. Exato. Tem muitas ferramentas que a gente pode fazer dentro de uma holding familiar para cumprir exatamente a vontade de quem quer administrar o patrimônio. Olha só que interessante. E aí você estava dizendo, vamos imaginar que você tem aí 100 mil reais. Isso. Né? Morri. E você foi lá e morreu, faleceu. 30 mil 30%. vai para advogado e Estado para pagar imposto, em média. Uau. Advogado, cartorário, se for extrajudicial, vai para taxa judiciária se for judicial. E aqui eu não vou nem entrar na seara da briga. Fora isso, né? Que ainda. Porque é um ponto, não é, Sheila? É um ponto que as famílias não gostam de discutir. Né? Você vai falar de planejamento sucessório, os pais, principalmente, agora você é mamãe, eu em breve serei papai, dezembro aí, o Benjamin vem, aí eu já começo a me preocupar com planejamento sucessório. Poxa, vem um ser que depende de mim, e se amanhã ou depois eu faltar? Muitas vezes, conversando com amigos, eu não sou especialista da área, mas conversando com alguns amigos advogados, alguns colegas, eles falam que os filhos não querem discutir sobre isso. Fala, não, ficar pensando nisso agora. E você precisa discutir, não é mesmo, Sheila? A trava para falar de um planejamento sucessório é meramente emocional. Isso não significa que o planejamento sucessório é feito para pessoas que estão pensando em morrer ou para pessoas que estão pensando em ficar com seu dinheiro antes de morrer. Não tem nada a ver. Ali, né? Então... Olha, assim, o tema planejamento sucessório é exatamente ver o que aconteceria com você se você morresse. Verifica se o que a lei fala faz sentido para você. Se você falar, não, eu não gostaria que isso acontecesse com a minha família. Então a gente fala, tem uma outra forma de organizar. Isso aqui a gente só tá falando de evitar inventário, tá? Então eu vou dar um exemplo. Eu tenho um filho, que hoje tem 5 meses, tá aí o Arthur, e um marido. O Arthur tá aqui do lado ouvindo tudo, inclusive. Exato. Imagina que hoje eu morro, e aí você fala assim, Sheila, o que acontece se você morrer hoje? 50% do meu patrimônio vai pro meu marido, né? Independente Sim, do regime de cônjuge. bens que você casa, quando você morre, 50% vai pro cônjuge, tá? Perfeito. Por exemplo, eu sou casada em separação total de bens. Sim. Se eu me divorcio, fica o que é meu, o que é do meu marido é do meu marido. Mas se eu morro, metade vai pra ele. Então, assim, Perfeito. Se eu morro hoje, metade dos meus bens vai pro meu marido e a outra metade vai pro meu filho. É isso que eu quero que aconteça? É realmente isso que eu quero que aconteça? Acredito que não. Né? Não, eu gostaria, Pode por ser, exemplo, que se eu morresse, tudo fosse pro meu filho e meu marido administrasse tudo até ele ficar grande. Entende? E eu tenho certeza que se o meu marido falecesse, ele queria que eu fizesse a mesma coisa com o meu filho. Só que isso não tá na lei. Então, como que a gente faz para que aconteça o que eu quero que aconteça e não o que a lei determina? Aí eu tenho que tirar o meu patrimônio do CPF e colocar no CNPJ. Porque quando eu coloco o patrimônio no CNPJ, eu tô dentro da esfera do direito empresarial, não do direito de família. Olha que interessante. É uma sacada jurídica, né? Que alguns advogados, que eu não fiz parte dessa banca, né? Mas alguns advogados tiveram, que eu achei sensacional. No começo, os advogados que trabalhavam com isso iam até presos, por causa de blindagem patrimonial. Verdade. Por blindar o patrimônio? Exato, por blindar. Porque quando você faz uma holding familiar, você também está protegendo o seu patrimônio de dívidas que eventualmente a sua empresa possa vir a ter. É claro que tem uma forma de fazer isso, né? Você não pode
colocar seus bens numa holding para evitar pagar quem você fraude deve. Fraude contra credores, Exato. por exemplo. Né? A fraude contra credor, fraude contra a execução. A execução, isso não dá. Se você fizer isso, teu credor vai lá e quebra a operação. Sim. Mas quando você faz essa operação sem dívidas e coloca o patrimônio dentro de uma holding, aí o seu credor não tem que falar que você fez errado. Entende? Você colocou antes de ter uma dívida. Sim. O cara tá fazendo tudo no CPF dele. Vamos imaginar que ele veio, começou a assistir o Pode Acessar, e aí ele já ficou, né? Aí já tá no outro patamar. E aí ele tá aprendendo sobre holding familiar. Esse cara, ele sempre investiu no CPF. Como que ele faz para passar? Ele quer criar essa holding para passar a investir como se a holding fosse. É possível? É possível. Tem algumas coisas. Agora eu vou entrar numa parte mais técnica e se ficar incompreensível, você me para e fala, Sheila. Tá bom. Dá uma explicada. Gabi, fica de olho aí também, tá? Então é assim, planejamento sucessório não pode ser enlatado. Não é um sistema industrial. Eu preciso conversar com a pessoa para saber o que ela quer. Então vamos supor que você é um investidor que tem vários investimentos no seu CPF. Primeira coisa que eu falo, vamos analisar, o que você quer. Segundo, qual é a sua carteira de patrimônio. Porque se a pessoa só tem investimento na PF, ela só tem dinheiro, é tudo líquido e ela tá fazendo investimentos. Esses investimentos terão uma tributação mais alta na holding. Tá. Então, se você faz esses investimentos no CPF, a tributação vai ser menor. Tá. Porém, nada supera os 30% que vão comer se você morrer. Então, aí vai da pessoa. Você tem que explicar, assim, olha, você está sendo menos tributado hoje no seu CPF, mas se você morrer, você perde em média 30% de tudo que você tem. Outra coisa, teu dinheiro vai ficar parado. Tua família só vai poder acessar depois que finalizar o inventário. A questão é, se você morre hoje, né? Hoje a gente ainda tá antes da reforma tributária aqui em São Paulo, e TCMD, que é um imposto que você paga causa morte, doação, ainda é 4%, mas a reforma tá prevendo 8%. Então, se você morre e deixa, por exemplo, R$1 milhão de investimentos, né? A sua família vai ter que pagar em média. Se você é casado, você vai calcular em cima de 500 mil, porque os outros 500 mil vão para o cônjuge e a gente não coloca isso na base de cálculo. Mas, em cima desses 500 mil, você vai ter que pagar provavelmente 8% de TCMD, mais 10% de 6 a 10% para advogados referente ao inventário, independente de se você tem litígio ou não, você vai pagar de 6 a 10%, que é a tabela da OAB. Independente de você ter dinheiro ou não também, tá? Exato, você vai ter que pagar. Advogado você vai precisar, enfim. Sim, com certeza. Obrigada. Então vou contar o que aconteceu com uma cliente minha, tá? Há pouco legal, tempo. Legal. Ela tinha um patrimônio, o pai tinha um patrimônio de 3 milhões, né? E esse patrimônio, ele era constituído por 2 apartamentos e uns 20 automóveis. Porque, além de tudo, ele comprava e revendia carros na pessoa física. Tá. Quando ele faleceu, ela teve que arranjar R$180 mil líquido para pagar de imposto e advogado, sendo que a família não queria brigar. O inventário foi feito extrajudicial, só que ela só conseguia vender os carros, 20 carros, se ela terminasse o inventário. Então, no caso desse investidor, é a mesma coisa. A família só vai conseguir mexer no dinheiro depois que terminar o inventário. Enquanto isso, ele vai estar lá. Não sei o que acontece na carteira, se alguns liquidam, se outros não liquidam, enfim. Ela vai ficar lá parada até o inventário ser finalizado e a sua família vai ter que achar dinheiro. Não sei como que é a condição da família dessa pessoa. Então, você pergunta para a pessoa, olha, você quer manter uma tributação menor no CPF? E correndo o risco de perder caso você morra, ou você prefere... Que um dia vai acontecer. Que eu falo, para morrer basta estar vivo, né? Sim. Ou você prefere passar por uma holding, ser mais tributado, mas evitar inventário, evitar transtorno, evitar tudo. E aí a pessoa que precisa escolher. Então não tem uma resposta certa para isso, sabe? Entendi. Sheila, e vem cá, a gente pode... O que diferencia uma holding de uma empresa comum? Ou não há diferença? Excelente pergunta. A holding precisa ser criada como uma holding. Ela não é uma empresa comum. Tá. Da mesma forma que eu tenho serviço, indústria, varejo, eu tenho holding.
Então, assim, quando a gente constitui uma empresa, o Estado quer saber que empresa eu tô criando. E aí ele fala assim, quando você constitui uma empresa, me fala qual que é a sua atividade. Por quê? Porque eu tenho uma política para varejo, eu tenho uma política para indústria, eu tenho uma política para serviço. Sim. Esses são os CNAEs. Sim. Código Nacional da Atividade Econômica. Então, quando eu tenho um CNAE de indústria, eu vou ter uma tributação diferente do CNAE de serviços. Sim, sim. E o CNAE da holding vai te dar uma tributação totalmente diferente das demais empresas. Tá, vou contar um erro. Por favor. Eu construí uma holding no CNAE correto. Tá. Eu vou ter 6,73% de imposto no caso de compra e venda de imóveis. Eu construí uma holding no CNAE errado. Eu vou ter 34% sobre o ganho de capital. Uau! Então, assim, é importante saber exatamente o CNAE, colocar cláusulas. É importantíssimo. Daí vai a parte técnica de você procurar um especialista, porque às vezes você tá achando que vai pagar super barato e toma um susto na hora de registrar o imóvel no nome da outra pessoa, que você, caramba. Perfeito. Mais um episódio do podcast, pode acessar e eu te vejo na próxima. Até lá. Tchau.